Olá, amigos. Um prazer enorme estar com vocês hoje à noite, nessa comemoração do Centro Espírita Nosso Lar. E nós agradecemos muitíssimo a querida amiga Irecê, a Sueli, todo o grupo do Nosso Lar, todo o grupo do Nosso Lar a esse momento tão especial para comemoração do centro. Contribuição de 35 anos de atividades. Boa noite. Nossa amiga, irmãos amigas, entrou, eu vou recomeçar para que todos vocês possam acompanhar. Então, o Centro Espírita Nosso Lar é uma instituição que tem 35 anos. Na verdade, ele comemora aniversário amanhã, dia 17. Mas estamos tendo essa oportunidade de estar com vocês na noite de hoje com um tema muito especial, porque a propósito, falando de Centro Espírita, nós vamos falar nessa oportunidade do aniversário a educação, a função educativa do Centro Espírita. Então, antes de iniciarmos nossas atividades espíritas, sempre nos orienta que nós devemos fazer uma prece para que a gente possa se conectar com os amigos espirituais. Então, eu vou convidar a quem gostaria de fechar os olhos, podem fechar, mas quem quiser ficar com ele aberto também pode. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos, Senhor, este momento especial de estarmos juntos através das ondas de amor, desses laços que nos unem, para juntos estudarmos, juntos aproveitarmos essa oportunidade de dar graças, Senhor, por mais um ano, 35 anos de convivência fraterna, de amor, de aprendizado e de renovação. Nós te agradecemos e te rogamos por esta casa que traz tanto benefício aos nossos corações. Abençoa todos que frequentam, todos que estão sintonizados, amigos espirituais, encarnados e desencarnados. Que a tua misericórdia, Senhor, esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então, meus amigos, nós vamos começar falando. Inicialmente, eu quero lhes lembrar que Kardec, ele nos fala na Gênese que nós devemos, como casa espírita, acolher com zelo os homens de boa vontade. Dar luz àqueles que a procuram. Porque aqueles que creem, nós não teremos êxito. Isso ele chama atenção para que a gente não se preocupe em convencer as pessoas. Nós não precisamos convencer. Nós precisamos ir em encontro àquele que busca a luz, àquele que necessita. Essa é uma das funções que ele nos conta, nos fala em A Gênese. Então, a casa espírita, ela é inicialmente, nós podemos dizer que a casa espírita é uma escola, e uma escola de almas, um hospital e uma tarefa, que tem uma tarefa primordial, que é a evangelização dos nossos espíritos. Quando vocês foram a primeira vez, ou quem nunca foi, nós convidamos para visitarem a casa espírita, e brevemente, se Deus quiser, todos estaremos juntos sobre o teto da casa espírita, embora que esse benefício da internet é extraordinário, porque nos possibilitou estar sempre juntos, fazendo essa tarefa, continuando essa tarefa de amor. Então, nós estamos
embora aqui online, mas estamos ligados a esse amparo espiritual e nessa comunhão da Casa Espírita. Casa Espírita virtual, porque o Centro Espírita não vai deixar de ser virtual. Isso foi um ganho que tivemos e vamos continuar. Então, mas eu gostaria muito de falar para vocês que o Centro Espírita ele existe de fato no plano espiritual e no plano físico. Então, às vezes as pessoas esquecem, quando entram na casa espírita, você vê apenas os encarnados, o mundo material, o mundo das formas. E às vezes até aquela pessoa que frequenta a casa, ela esquece de que, embora na casa espírita esteja uma quantidade enorme de trabalhos e muitos companheiros ali, mas existe uma outra dimensão, às vezes um trabalho muito maior do que o nosso. Então a gente sempre, ao adentrar a casa espírita e ao nos lembrarmos, nós temos que estar na nossa mente que nós estamos entrando no recinto sagrado e que ali existem, em outra dimensão, uma casa de orações, um hospital e uma escola. Então, Dr. Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, da nossa querida Ivone Pereira, e isso é citado no livro da Sueli Schubert, sobre a dimensão espiritual do Centro Espírita, ela coloca logo no prefácio, e isso ficou muito bonito e muito elucidativo, diz o seguinte: o Centro Espírita, então, ele existe no plano espiritual e no plano físico. Nós temos os dirigentes do plano físico e os dirigentes do plano espiritual. Então, veja, quando você entra na casa espírita, as dimensões dentro da casa espírita, as vibrações que ali circulam nesse ambiente do centro, ele é o resultado das nossas vibrações, nós, encarnados, e das vibrações também dos companheiros desencarnados. Então, o Dr. Bezerra nos chama a atenção do cuidado dos espíritos tutelares, porque eles têm o maior cuidado de manipular os fluidos para que, naquele ambiente, o melhor possível, a casa espírita, o centro espírita, cumpra o seu papel de escola, de casa de orações e de hospital. Por isso que nós sempre devemos nos lembrar dessa outra dimensão dentro da casa espírita, porque é responsabilidade nossa também manter da melhor forma possível para que o trabalho se desenvolva. Porque veja o que o Dr. Bezerra de Menezes diz. Fluidos especializados, úteis, necessários aos vários trabalhos, são trabalhados, manipulados pelos espíritos tutelares da casa. Quanto maior a possibilidade desses fluidos serem sutis, benéficos, mais a casa vai cumprir o seu papel na cura dos enfermos, na conversão de entidades desencarnadas sofredoras, como também na oratória desenvolvida pelos instrutores espirituais. Então, quando nós vamos fazer uma palestra na casa espírita, os instrutores espirituais, eles nos auxiliam, nos inspiram para que essa palestra chegue a todos os corações, façam uma verdadeira renovação das consciências. Se nós, ao entrar, não nos prepararmos, nós não vamos receber essas inspirações benéficas, salutares e de alto nível. Então, tudo isso é determinado porque, como vocês já sabem, os espíritos eles manipulam os fluidos e esses fluidos influenciam todas as pessoas. Influenciam, trabalham e fazem diferença quando você entra numa casa espírita. É por isso que a casa espírita é diferente. Na medida que nós
aprendemos isso e sabemos que nós estamos trabalhando com duas equipes e que a equipe espiritual depende de nós e nós dependemos da equipe espiritual, há um verdadeiro, como que uma combinação e um casamento adequado, tudo ocorre para facilitar o trabalho de ambas as equipes, como também para que cada vez a casa cresça mais rápido. Vejam, esses elementos, esses fluidos especializados, eles são elementos essenciais, mesmo indispensáveis a uma certa série de exposição movidas pelos obreiros da imortalidade a serviço da terceira revelação. Ou seja, qual é a necessidade que nós temos de nos mantermos com nossos pensamentos alinhados com a espiritualidade superior? Existe uma necessidade de manter esses fluidos imaculados, com virtudes, harmonia e o maior respeito pela Assembleia Espírita. Os amigos espirituais, eles nos dizem que os trabalhos, especialmente o trabalho, a reunião mediúnica, o trabalho de desobsessão, que a gente tenha em mente que é como se você entrasse em uma UTI. Quando você entra numa UTI, em um hospital, o que é que você precisa? Você precisa se paramentar, colocar aventais, máscara, luvas, gorro. E isso no mundo espiritual o que é? É você manter o seu pensamento puro, imaculado, o desejo de fazer o bem, o desejo de se conectar a esses benfeitores para servir da melhor forma possível. Com isso, nós estamos auxiliando, porque, na verdade, meus amigos, nós não fazemos muita coisa. Eles manipulam os fluidos, porque existe uma necessidade de uso dos fluidos materializados para determinados tipos de trabalho, porque alguns dos nossos irmãos que estarão em tratamento na casa espírita e que precisam ouvir palestras, orientações, esclarecimentos, eles estão mais próximos de nós, da crosta, dos fluidos materializados. Então, eles precisam do nosso concurso, como Jesus convidou os homens nas bodas de Caná para a transformação da água em vinho. Então, Jesus não prescindiu dos homens. Da mesma forma, os espíritos necessitam de nós. Então, quando nós nos colocamos à disposição, nós auxiliamos esses benfeitores no trabalho extraordinário, nos dois mundos, nos dois planos. Porque vocês sabem que existe essa sintonia entre encarnados e desencarnados, e muitas vezes a criatura chega na casa espírita com uma obsessão, com uma ideia fixa, e ali do lado tem uma entidade sofredora. Então, para que essa entidade sofredora tenha consciência de que ela também precisa crescer, de que ela também precisa evoluir, e que muitas vezes ela está fazendo aquilo ali por desconhecimento e por equívocos, é necessário o nosso concurso, não é? Então, na casa espírita não deve penetrar frivolidades, inconsequências, maledicência e a intriga, bem como mercantilismo. Por isso que no livro de André Luiz, Conduta Espírita, se vocês nunca leram, recomendo ler, Conduta Espírita, eles nos orientam, inclusive, que muitas casas espíritas inadvertidamente fazem rifas, alguns jogos, no intuito de angariar recursos para o trabalho, mas os espíritos não recomendam. Por quê? O mercantilismo, muitas vezes, nós, de vidas passadas, nos utilizamos destas ações, dessas atitudes, para nos beneficiar, e acaba aquele homem velho, aquele espírito acostumado no mercantilismo, retornando. Aí é o perigo.
E nós não sabemos o que fomos em vidas passadas. Em não sabendo, nós podemos perfeitamente cair em algumas armadilhas que nós próprios colocamos para nós. É uma coisa que se chama autossabotagem. A pessoa vai dizer assim: ah, mas eu estou ajudando o centro espírita. Só que esse ajudando acaba despertando em nós algo que estava escondido, fazia parte das nossas sombras. E esse algo escondido é motivo de quedas, quedas do passado. Então, outra coisa também que o Dr. Bezerra chama é o mundanismo. Muitas vezes nós queremos tornar nossas casas espíritas mais alegres, mais convidativas, e começamos a utilizar alguns atributos ou algumas festividades mundanas. Como muitas vezes, com todo respeito, às vezes a pessoa quer, por exemplo, fazer um São João na casa espírita. Não é tarefa da casa espírita. Isso é mundanismo, que ele chama. E vejam como eles são mais severos. Os espíritos superiores, eles não nos obrigam a nada, eles nos convidam a mudanças de atitude. Se nós aceitarmos, nós vamos de acordo com as diretrizes superiores. Se nós não aceitarmos, não tem problema, você vai fazer no seu tempo, mas você não terá o respaldo da espiritualidade superior. Vejam, ruídos e atitudes menos graves. Ruídos e atitudes menos graves, discussões, muitas vezes animosidade, que muitas casas, muitas vezes já passaram por isso, porque nós somos humanos, e muitas vezes nós esquecemos de trabalhar esses sentimentos inferiores. E muitas vezes levamos para casa espírita nossas querelas. E isso faz com que todo o ambiente modifique. Uma ocasião, há muitos anos atrás, minha gente, eu, no Antigo Lar de Jesus, né, que muita gente conhece, Irecê fez muitas palestras lá, aqui, eu digo antigo porque era aqui no Jockey. E uma sensitiva, uma artista muito sensível, ela entrou e ela teve uma visão que depois ela colocou num quadro belíssimo das energias que circulavam na casa. Então, essas energias circulam em toda a casa espírita. Não é? Então, ele diz que essas frivolidades, inconsequência, maledicências, intrigas, mercantilismo, mundanismos e ruídos e atitudes menos graves, elas são manifestações inferiores do caráter e da inconsequência humana, que podem, pelo magnetismo do homem, atrair bandos de entidades hostis e malfeitoras do invisível. Veja como é sério. Se isto acontecer, pode ocorrer mesclar impurezas prejudiciais ao trabalho da casa espírita, com a adulteração e impossibilidade da ação da espiritualidade superior. Uma ocasião, e isso me recorda o que Chico, ele sempre nos dizia, que a Terra, isso está no livro Roteiro, que a Terra, pelos nossos pensamentos ainda de inclinações inferiores, os nossos atritos, os nossos sentimentos aflitivos, a Terra tem uma verdadeira cápsula em torno dela, tão densa, que é muito difícil as luzes penetrarem. E isso me recorda que uma vez um amigo nosso, que tem uma afinidade muito grande com o Dr. Bezerra de Menezes, e ele é um médico, Dr. Bezerra de Menezes, uma vez, ele é um médico, uma vez uma companheira ligou para ele e disse: doutor Bezerra está pedindo para o senhor parar, fazer uma prece, porque ele não consegue chegar perto do senhor. Isso porque muitas vezes no nosso dia a dia nós nos deixamos levar por sentimentos que nos afastam da sutileza
dos espíritos superiores. Então, no nosso dia a dia, nossa densidade corpórea do nosso mundo é muito hostil para esses espíritos que estão muito elevados. É muito importante que nós tenhamos cuidado se a gente quer ter esse contato com o mundo espiritual, ouvir os conselhos e ter a presença deles ao nosso lado, nos ajudando e protegendo. Então, especialmente dentro da casa espírita, é muito importante. Então, o centro espírita, elas são as vibrações de encarnados e desencarnados. São vibrações irradiadas de mentes respeitosas, de corações fervorosos e de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciação. O próprio Emmanuel nos dizia, meus amigos, que nós estamos... ele dizia que uma conversa, bate-papo mais de 5 minutos, vira fofoca. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente acha que não é só um papinho, mas a gente começa a descambar para uma conversa comprometedora, e especialmente agora que nós estamos vivendo numa época de muito fake news, a gente precisa ter muito cuidado com o que posta, com o que recebe, com o que transmite, por conta disso, não é? Vocês poderiam dizer assim, mas será que é necessário tudo isso? Sim, é necessário, meus amigos, é necessário, meus irmãos. Naturalmente que cada um no seu tempo, nós não queremos transformar, ninguém se transforma de um dia para a noite, mas é necessário que individualmente cada pessoa faça um esforço. Nós sabemos até onde nós podemos ir, nós sabemos até onde nos convém. Então, se nós queremos andar na trilha segura, nós devemos ter cuidado com as nossas condutas. Não é à toa que Jesus disse orai e vigiai. Então, veja o que o Dr. Bezerra diz. Então, essas vibrações do centro espírita são irradiadas. Quando elas se tornam benéficas, elas são irradiadas por mentes respeitosas, por um coração fervoroso, com desejo de auxiliar, com aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidade e depreciação. Onde, em vez de gargalhar divertido, é proibido gargalhar? Não. Mas a gente precisa saber aonde gargalhar, não é? Você não vai gargalhar e falar alto dentro de um centro cirúrgico, dentro de uma UTI, onde está ocorrendo por exemplo, um processo muito delicado. Então, na casa espírita, exatamente nesse local de muito respeito, a gente precisa ter cuidado com as nossas atitudes. Então, onde, em vez de se gargalhar divertido, se pratique a prece, a comunhão mental. Observe que ele diz, a comunhão mental. Em vez do intrépido de aclamações, é por isso você já deve ter observado que a casa espírita não tem palmas. Exatamente porque os espíritos nos ensinam que nós estamos ali fazendo a nossa tarefa e muitas vezes mal feitas, porque somos ainda muito imperfeitos, né? E a gente evita o personalismo. Os espíritos, eles fazem com que a gente compreenda esse personalismo. Vejam, João Batista, que era grande, que Jesus disse, ele é o maior nascido de mulher. João Batista disse assim, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Vejam que grande lição. Então, é necessário que nós possamos diminuir o nosso personalismo. Eu sou isso ou aquilo, não interessa. O que interessa, quem está ali no comando é Jesus. O que interessa é Jesus. Então, é necessário que nós possamos nos diminuir para que ele cresça no coração das pessoas. E por isso que Paulo de Tarso dá outra lição. Quando uma pessoa o endeusava, ele dizia, não, eu sou muito falho. Você deve amar a Jesus e não a mim. Vejam que grandes lições
desses heróis do cristianismo, né? Que nos deixou verdadeira conduta moral. Então, em vez de intrépidos aclamações e louvores indébitos que se emitam, forças telepáticas, é importante emitir forças telepáticas à procura de inspirações felizes. Se o centro permanecer fiel e observador desses dispositivos recomendados pelos organizadores da filosofia espírita, e aqui a gente, no primeiro lugar, o nosso querido Kardec, que foi o grande codificador da nossa doutrina, mas nós temos inúmeros nomes, Leon Denis, Bolzano, tantos outros que são os organizadores. Então, o centro será detentor de confiança da espiritualidade esclarecida, a qual o elevará à dependência de organização modelar no espaço. Vocês se recordam que nos livros de André Luiz, eles, quando iam se dirigir a uma determinada casa para um trabalho, ele dizia que aquela casa era uma casa modelar, que aquela casa era dentro dos preceitos. Então, essa casa modelar, é isso que ele está se referindo. Somente com essas diretrizes, ela será registrada no além-túmulo, como uma casa beneficente ou um templo de amor e fraternidade. Abalizados para as delicadas e sutis experiências espíritas. Os que não seguem esse padrão, vejam isso aqui, minha gente, vejam. Os que não seguem esse padrão são considerados no espaço como meros clubes, onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em hora de lazer. É por isso que a casa espírita, meus irmãos, não é para a gente ir quando nós temos tempo. É obrigatório, é necessário, é vital para o nosso crescimento. O espírita, a pessoa que abraça a causa, a partir do momento que ela vê que aquilo é benéfico, ela passa a dedicar. Então é por isso, mais uma vez, que as lições do Cristo calam profundamente em nós, quando ele diz que se alguém quer me seguir, abandone sua casa, seu marido, sua mulher, seus filhos. Ele quer dizer o seguinte: coloque aquilo como uma determinação de vida e não ir quando tiver tempo e quando precisar. Quantas vezes a pessoa vai na casa espírita porque está se sentindo pesada, quer tomar passe? Não. Dessa forma, nós não crescemos. Tem que ser um trabalho contínuo. É um trabalho em prol de você mesmo. Porque, como falei anteriormente, a casa espírita é escola, templo de oração e amor e hospital. Os espíritos dizem que a grande maioria das vezes nós adentramos a casa espírita como doentes, como enfermos. É o hospital. A partir do momento que nós vamos começando a nos tratar, a casa espírita se transforma numa escola. E aí, esse acolhimento, o quanto é importante para quem trabalha nesse templo, acolher bem, esclarecer e tratar as pessoas. O nosso querido Camilo, o Espírito Camilo, pela psicografia de Raul Teixeira, ele diz que os caminhos do bem e da autotransformação não existem para ser observados, mas para ser trilhados. E isso é muito importante, que é um trabalho de cada um. Quando você entra na casa espírita, as pessoas falam de uma reforma íntima. E muitas vezes a pessoa não consegue entender o que é a reforma íntima. É exatamente isso aí. É essa trilha de amor que cada um de nós precisa fazer para se melhorar. Porque aquele que vai só para observar, para esclarecer, e não tenta se modificar, não se esforça para corrigir pelo menos um defeito numa encarnação, porque é muito difícil, meus irmãos. Muitas vezes a gente passa uma encarnação inteira e não consegue controlar a irritabilidade. Passa uma encarnação inteira e não consegue controlar o orgulho. Se nós nos dedicarmos a burilar um único que seja defeito,
uma única que seja má inclinação, nós já estaremos fazendo muito, muito mesmo. Imaginem que os espíritos nos dizem que a gente, aquele que consegue atingir 70 anos e 50 anos de trabalho no bem, ele é considerado, para o mundo espiritual, um completista. Então, para a gente completar essa tarefa, é necessário trabalharmos esse aprimoramento dentro de nós, né? Então, a casa espírita, como escola, ela instrui, educa, cria hábitos nos seus frequentadores. Quando nós entramos, nós nos incomodamos com algumas coisas, né? Mas à medida que a gente vai se habituando a fazer a caridade, por isso que a caridade é a bandeira do Espiritismo, a caridade, ela faz com que o egoísmo que nós estamos acostumados, porque esse egoísmo ele vem de uma imaturidade psicológica. Essa imaturidade psicológica faz com que nós ficamos nos defendendo o que é nosso, o sentimento egoísta da criança espiritual. Então, esse sentimento egoísta da criança espiritual, ele faz com que cada um de nós procure estar sempre na defensiva. Isso é uma estratégia de sobrevivência. Nós não precisamos mais. Nos diz Joana de Ângeles que muitas vezes a gente não pode mudar alguns fatos porque eles estão muito entranhados no homem velho que somos, mas a moral que nós já conquistamos nós não perdemos. Então, olhe para você e veja as suas aquisições morais para seguir adiante, né? Então, o centro espírita, ele é uma célula viva da comunidade. Então, quando uma casa espírita é aberta, é um farol de luz que abre-se naquele local. E esse farol de luz é capaz, mesmo que as pessoas em torno não saibam, não pressintam, mas ocorrem modificações sutis em torno daquela casa espírita que acaba influenciando. Da mesma forma que nós aprendemos na casa espírita o evangelho no lar. Quando você inicia o evangelho no seu lar, você beneficia toda a vizinhança, todas as pessoas que estão naquele perímetro do seu lar. E é como se você fosse um farol para iluminar aquelas pessoas. E sabe o que acontece? Você recebe visitas de benfeitores espirituais. E na medida que nós nos preparamos, na medida que nós nos colocamos à disposição da comunidade, mais e mais a espiritualidade visita nosso lar, né? Então começam a acontecer coisas extraordinárias. É pássaro que começa a cantar na sua janela, começa as pessoas a terem mais saúde, aquelas animosidades que existia já não existe mais, aquele vizinho que lhe incomodava, e ocorre uma oportunidade que você acaba tendo a oportunidade de fazer o bem para aquela pessoa, e aquela pessoa que tinha uma determinada ojeriza, se incomodava com você, passa a lhe olhar diferente, já não olha de cara feia, né? E pouco a pouco isso vai se modificando. É essa possibilidade que a gente vai aprendendo, porque a casa espírita é escola e santuário, né? É hospital e lar. E esses são diretrizes para uma vida feliz. Quisera Deus que a gente pudesse, cada bairro, ter uma casa espírita. Porque, como falei para vocês, existe uma diferença da casa espírita como templo de amor, por essas duas comunidades que trabalham uníssona, quando nós estamos receptivos para o trabalho deles, para beneficiar a todos, não é? Então, esse roteiro cristão de educação espiritual é a educação do homem interior, é a gente seguir os padrões do Cristo, é o evangelho redivivo, que isso gera em nós energia de caráter e de sentimentos. São os moldes de elevação que garantirão a renovação do mundo interior, que é essa reforma íntima que falei para vocês, que é a renovação. Muitas vezes ela vem através da dor ou essa renovação mental. Por que não fazer uma renovação mental? Por que nós precisamos adoecer
e sentir dores. Vamos fazer a renovação mental para programar nossas vidas futuras. Naturalmente que é uma tarefa árdua e demorada, mas nós precisamos humildemente começar hoje, não é? Porque essa conquista, esse aprimoramento, ele é muito lento, não é? O poder que tem a educação sobre a ignorância das consciências encarnadas e desencarnadas, né? Mas o centro espírita também é um hospital de almas, porque como nós temos de vidas passadas, dor, angústia, ideias fixas, é necessário esse aprendizado, porque nós somos um corpo material e um corpo espiritual. A medicina da Terra trabalha o corpo material porque ainda não conhece esse outro lado, mas a espiritualidade trabalha o nosso corpo espiritual. Através de toda essa educação, nós adentramos esse hospital na Casa Espírita para trabalhar as nossas doenças da alma. Porque na Casa Espírita a saúde é vista como do ser como biopsicossocial e espiritual. Nós não somos saudáveis se olharmos só o corpo físico, se não olharmos as pessoas que estão em torno de nós, o social, o nosso emocional, o espiritual. É extremamente importante sabermos que temos um corpo de carne, mas que a alma tem seus envoltórios. E é nesse envoltório sutil que as criações mentais podem fazer doenças da alma, doenças do corpo físico também. São as chamadas doenças psicossomáticas. Então, a Casa Espírita, como hospital, ela inicia-se pelo atendimento fraterno. E aí eu convido vocês para verem lá em Nosso Lar como era que o ministro Clarencio, ele ouvia as pessoas, que ali é um verdadeiro orientação sobre o atendimento fraterno, o trabalho humilde, de escutar, de ouvir o outro, que muitas vezes as pessoas só precisam que nós as ouçamos, né? Às vezes elas têm dores, às vezes a pessoa não tem quem ouça. Então, na Casa Espírita é o trabalho doutrinário, o diálogo, a fluidoterapia, o passe, o livro espírita que transforma, o evangelho no lar, o trabalho voluntário, o desenvolvimento da mediunidade, porque, como diz Kardec, todos nós somos mais ou menos médios. Alguns têm mediunidade ostensiva. E a mediunidade ostensiva ela é trabalhada no centro espírita. Digo a vocês que, de fato, o mediunismo existe em várias religiões, mas somente a Casa Espírita possui o trabalho adequado, aprimorado, fundamentado da mediunidade. Então, como também a terapia através da desobsessão, a divulgação da doutrina modelando o mestre, né? Isso porque nos dizia Kardec que a saúde integral nós às vezes queremos ser muito saudáveis, mas a saúde que nós entendemos aqui com a medicina material é apenas uma saúde parcial. A saúde integral, ela vem quando nós trazemos de dentro para fora essa luz interior que haveremos de ter. E Kardec dizia que a visão espiritual você altera os tecidos orgânicos trocando uma molécula maçã por uma molécula sadia, através do passe, através das suas boas condutas, através desse trabalho continuado de harmonia do ser espiritual. Então, meus irmãos, de um modo geral, era isso que eu gostaria de falar para vocês nessa noite maravilhosa de comemoração do Centro Espírita Nosso Lar, desses 35 anos de trabalho de amor, de dedicação, que eu conheço esse trabalho de muitos anos, e sei o quanto a equipe se esforça para levar a todos amor, trabalho, educação e renovação. Gostaria de encerrar, está encerrando o nosso tempo, com uma prece, para que Jesus, nosso mestre de amor, nosso guia, governador do nosso planeta, neste momento, derrama as bênçãos generosas sobre a Terra. Nós estamos passando por um momento muito difícil, mas com essa vibração de amor que todos nós podemos ter, nós podemos levar a todos os hospitais, a todas as pessoas necessitadas, a todos os lares, a todo o nosso planeta, a mensagem de Jesus.
é pensar nele, é pensar como ele cuida de cada um de nós e como cuida da humanidade. Que Jesus, em seu infinito amor, abençoe a todos vocês e possa abençoar especialmente a nossa querida Irecê, que eu quero também parabenizá-la por esse trabalho sempre à frente do nosso lar. Então, um grande abraço para todos, muito obrigada às meninas do Mãos Amigas, que levam para todos essa mensagem de amor. Uma boa noite para vocês.